Tem uma peça de Shakespeare cujo nome os atores não pronunciam antes da estreia no teatro. O clássico Macbeth é chamado de peça escocesa. A minha convidada dirige Suzana Vieira numa peça derivada da obra shakespeariana. Também está na novela em cartaz como atriz no Teatro Oficina, tem filmes para estrear. A mulher não para, nem sei como ela conseguiu estar aqui. Leona Cavalli, bem-vinda ao Provoca. Muito obrigada. Gente, sou fã do programa. Adoro. Eita, que delícia, que bom. Este aqui é o Provoca no ar para todo o Brasil pela TV Cultura, emissoras afiliadas e também nas telas das plataformas digitais, no app Cultura Play ou em versão podcast no seu tocador preferido. E aí, Leona, aqui não é teatro. Pode falar o nome da peça? Macbeth. Isso existe Falamos mesmo, juntos, né? Hein? Não é? Isso existe. Às vezes tem umas coisas, né? Também que nem tem uma coisa do Molière também, que não se usava verde para entrar em cena. Já ouviu falar isso? Sim. O Molière não usava verde como figurino. Se usasse, poderia dar tudo errado. Eu já fiz uma peça de verde, verde água, Tilvânia. Deu certo. Foi ótimo. Tem outra, aquele negócio de assoviar, né? Tem ator que não assovia. Esse eu não sabia. Porque dá azar se assoviar. Não, esse não sabia. Eu já ouvi. Tem um negócio de merda, né? Desejar boa sorte, enfim. Não, merda é legal. É legal. Isso também, né? Sabe de onde vem? Vem da época de Molière, onde as pessoas iam de carro com carruagens, Sim, com a os cavalo. cavalos. Então, eles diziam que quando tinha muita merda na frente do teatro é porque estava cheio Deu de gente, certo. porque ia dar certo. Rolou. Rolou. Né? Você está dirigindo a Suzana Vieira em Lady, uma peça que mistura a Lady Macbeth, né, com a trajetória da Suzana. De quem foi essa ideia? A ideia foi da própria Suzana. E quando ela me chamou, já existia a ideia, mas ainda não o texto. Então, o texto é da Vana de Medeiros, que é uma dramaturga daqui de São Paulo. E a ideia é a Suzana expor, contar a vida dela, e ela conta a vida dela, muito também vindo da biografia dela, intercalando com trechos de Lady, que é uma personagem que ela queria muito fazer. Sim. Tem muito a ver com ela, né? Tem muito a ver com ela. E eu já queria fazer um documentário com a Suzana, de antes, a gente já tinha um projeto de documentário. E depois acabou que não aconteceu, o documentário foi adiado, e aí ela, de repente, me chamou para entrar e fazer assim uma coisa muito rápida, porque já tinha até a estreia marcada, mas não estava resolvido como que seria. E aí a Vana fez o texto e a história é maravilhosa, porque é a Lady do Shakespeare mesmo, trágica, dramática, e quebra a Suzana na comédia. Isso que eu acho que é legal. Claro. E a Suzana é maravilhosa. E, além de tudo, porque ela vai da comédia ao drama em segundos. Açoitar tudo que se coloca entre a tua pessoa e o círculo de ouro com o qual parecem terem te formado. O destino e o auxílio sobrenatural. Que pariu, que texto difícil, gente. Tô doida decorando isso há meses. O Shakespeare, né, é engraçado como ele vai ficando mais atual, cada vez mais. O Macbeth é ambição pelo poder a qualquer custo. É uma coisa assim, de uma loucura mesmo, que vai se causando com essa obsessão, digamos assim. E o Macbeth tem uma coisa que é o sobrenatural, né? Ele começa com as bruxas e toda a questão dele é que ele começa a ver o espírito do antigo rei, né? Isso. Então, é uma tragédia que inclui muito isso. Engraçado isso, que o Shakespeare, ele é sempre atual, porque ele fala das entranhas do poder,
Mas ele fala da loucura do ser humano e de outras dimensões e sem também. julgamento, né? E sem julgamento. E ele traz à cena uma série de temas que não se tocavam e muitos que não se tocam muito até hoje. Por exemplo, ele coloca em cena coveiros. Sim. Quantos personagens vocês conhecem que são coveiros? Sim. Todo mundo fala de várias categorias, mas ninguém fala dos coveiros. E ele coloca os coveiros no Hamlet, e da onde tem aquela cena clássica, famosérrima, talvez uma das mais famosas do mundo, que é com a caveira, né? Então ele coloca isso em cena. E aí, no caso da Lady, é a Lady que é a mentora do Macbeth, na verdade, né? Ela é que é a grande bruxa, a que está por trás do negócio. E onde que isso se alinha com a história da Susana? Isso se alinha no sentido da Susana ser uma pessoa de muita atitude, né? Ela é muito polêmica, inclusive, e transgressora. Já começa assim, porque ela começa falando um trecho de Shakespeare e aí ela fala, caralho, mas que peça! Ela mesma já quebra. E a gente fez uma coisa que a proposta é, o Shakespeare tem quarta parede e ela mesma já quebra. Ela fala, gente, isso aqui não. Sabe o que é quarta parede? Quarta parede é aquela que se coloca conversa com o público entre a plateia e o público imaginária, mas aqui não. Sou eu mesmo fazendo. Então, a brincadeira é que ela está ensaiando a Lady. Tá. Então, o que o público acompanha é um ensaio de Lady Macbeth, por Susana Vieira. Eu não gosto dessa coisa de quarta parede, já vou avisando. A quarta parede é essa aqui. O teatro tem 3 paredes, 1, 2, 3, e essa é a quarta. A quarta parede é aquela que divide a plateia de nós, atores, fingindo que a gente não vê vocês. A gente finge que vocês não estão nem aí. Mas comigo não tem essa. Eu adoro conversar com a plateia. Você, Leona, você já foi tentada a participar do banquete farto do poder, como diz tinha uma deputada que falava isso. O Macbeth fala desse banquete farto do poder. Você já sentiu essa tentação? O meu pai é político e ele sempre quis que eu fosse política. Eu nunca quis, né? Nunca, nem teve um... Não. Mas você falar assim, o poder é uma coisa muito complexa, né? Sim. O que é poder? Sim. Eu acho que o primeiro poder é o pessoal, né? O poder pessoal é uma coisa profunda isso, né? Qual é o nosso poder pessoal? Eu acho que o nosso poder pessoal talvez ele seja o mais difícil, porque é você estar na direção da sua mente. E qual é a direção da nossa mente? O tanto quanto nós somos influenciados pela nossa educação, pela nossa cultura, pelo outro, pela mídia, pelos nossos desejos. É muito complexo isso. Então, acho que o poder, no sentido de estar responsável pela minha vida, pela minha história, esse é o que eu sempre caminho. Às vezes com ele, às vezes bem distante dele, mas é uma busca pessoal. Agora, o poder público, não. Nunca fui tentada. Mas como que você cuida desse poder? Porque você é uma diretora de teatro, né? Eu me considero sempre muito livre. Tá. Eu me considero uma atriz que também é diretora, uma atriz que também escreve, uma atriz que também produz, porque o meu primeiro impulso ele é sempre o do coração. Sim. Não é muito racional. Então, por exemplo, é um espetáculo que me bate de algum jeito, eu tenho que sentir alguma afinidade não racional para depois começar a elaborar, seja como direção, seja como atuação. Tem alguma coisa dessa relação com a Susana que você possa nos contar? Com a Susana? Porque ela é uma figura tão surpreendente. A Susana é absolutamente surpreendente. Eu quis fazer um documentário com ela porque eu fui numa palestra dela, uma roda de conversa lá no Projac, que a gente estava fazendo uma novela juntos, a gente já fez 3 novelas juntas. E conheço ela de bastidores, então. E eu fui assistir. E eu achei incrível, porque ela fala assim, eu sou sempre sim.
Eu digo sim para a protagonista da novela, eu digo sim para a entrevista, eu digo sim para a propaganda do supermercado, eu digo sim para fazer Mamãe Noela na favela. Aí, quando ela falou Mamãe Noela na favela, eu falei, ela é uma figura muito interessante. Porque ela tem a história da televisão brasileira com ela. Ela já se envolveu em 1000 polêmicas, mas ela se renova. Ela se transforma. E ela não se leva a sério no sentido de ser rígida. Ela se muda o tempo todo. Olha, com licença, vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando. Ela está começando, eu sou mais agitada. Esse especial hoje... Não, não vou te ensinar não, que eu não sou apresentadora. É possível dirigir a Suzana possível. Vieira? Isso até eu me surpreendi. Ela se deixa dirigir muito. Realmente. A dinâmica, ela sabe que precisa, né? A dinâmica. Tá certo que quando ela me chamou, ela falou, eu acho que eu tô chamando você mais por causa do Shakespeare, porque a Suzana eu sei fazer, né, meu bem? Claro, é óbvio, né? Então ela falou, não, eu tô chamando você por causa do Shakespeare. Você entra na cota Shakespeare. A cota Shakespeare, tá bom, né? Mas ela se deixa, ela se entrega, assim, ela é muito... verdadeira, né? Ela é verdadeira, autêntica. Que é uma coisa que é raro hoje e muito valorizado, né? Exatamente. Hoje. E passou por coisas muito transformadoras na vida. E isso tudo está em cena. Essa peça, ela vai correr o Brasil, essa peça da Suzana, né? Está correndo já. Está correndo o Brasil, depois vai... Vai para Portugal e depois deve voltar para o Rio. E você vai junto sempre, não? Depende. Depende de quando e como, né? Poder estar presente, né? Tem pergunta para você deles também. Lilian Pereira. Oba! Estou louca para te ver no teatro. Como foi para você o processo de montagem de uma peça de Nelson Rodrigues com o Teatro Oficina? Ela está falando da Senhora dos Afogados. Olha, ainda dá tempo de ver. A gente está em cartaz até fim de julho. Isso. E fazendo, inclusive, de segundas-feiras, que é um dia ótimo, porque não tem, né? A gente está fazendo de sexta a segunda. E, para mim, Lilian, né? Olha, tem sido um processo muito especial, porque eu estreiei profissionalmente no Teatro Oficina. Eu já tinha feito Faculdade de Artes Cênicas no Rio Grande do Sul, já tinha feito alguns trabalhos, mas profissionalmente eu considero que a minha carreira começou no Oficina com o Hamlet. Com o Zé Celso. Zé Celso fazendo Ofélia na reabertura do Teatro Oficina. E aí fiz algumas peças com eles, mas fazia muito tempo, tipo 20 anos, que eu não fazia nada no Oficina. Desde Cacilda, eu me reencontrei com o Zé, na última peça que o Zé dirigiu, que foi Fausto, mas que foi no Sesc. Então, para mim, estar no Oficina já é uma coisa especial. É um reencontro, né? E o Nelson Rodrigues, eu tenho paixão. A primeira peça que eu fiz na Faculdade de Artes Cênicas, no Rio Grande do Sul, foi a Valsa número 6. Eu tinha 16 anos, do Nelson. Depois eu fiz Toda Nudez Será Castigada, como Geni. E agora, o Senhora dos Afogados. E Senhora dos Afogados é uma obra-prima. Sim, e não é tão montada, É uma né? obra-prima. O texto é uma coisa impressionante. E é uma peça que toca profundamente no medo, no preconceito, no desejo, na paixão, na morte, no incesto. Só que é pura poesia. Você tem um texto impecável. Como que você faz uma peça dessa? Não tem um palavrão, não tem uma cena de violência explícita. É tudo no duplo sentido, naquela magia que é o Nelson Rodrigues. Eu acho o Nelson Rodrigues genial. Vingança! Sua vingança! 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 O quê? Vingança tua? Só minha! Não, só tua não! Só tua não, é vingança minha também. Porque eu também me vingo. Eu me vingo daquela família. Eu me vingo daquela casa. Eu me vingo dos parentes. Eu me vingo das vizinhas. Eu me vingo dos vivos e dos mortos. Eu me vingo da minha filha. Eu me vingo do meu marido. Eu me vingo de mim. Você faz muita coisa ao mesmo tempo. Nos diga, assim, nos dá uma aulinha sobre como gerenciar o tempo. Como é que você faz? Nossa Senhora, eu estou aprendendo também, gente. Não, você Mas sabe. eu acho que eu aprendo fazendo. Como é que acho que o jeito é esse. Primeiro, fazer o que se gosta.
eu sou apaixonada pelo que eu gosto. Então, eu tenho realmente amor e muito pelo que eu faço. E aí, procurar priorizar aquilo que se gosta. Sim. É difícil, para mim também é muito difícil, mas eu costumo aceitar. Então, depois eu me viro. Primeiro Por exemplo, você fala sim. Primeiro eu sempre falo sim. Tá. Sempre falo sim. Então, por isso eu acho que também eu tive afinidade com a Suzana. Eu queria chamar o documentário dela Suzana Sempre Sim. Mas é que eu tenho uma coisa de dizer sim. Então, por exemplo, agora, eu estou fazendo Senhora dos Afogados, eu disse sim. Eu estou fazendo Shakespeare, eu disse sim. Eu estou viajando, tem várias viagens agora por esse segundo semestre, com um monólogo que eu estava fazendo, que é o Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã. Ainda sim. tem isso. Aí eu vou dizendo sim. E depois eu vou priorizando. Mas eu acho que, vamos dizer assim, com o andar da carruagem, é caminho isso? é o não julgamento, a entrega e a paixão. E a paixão. O teatro é um lugar danado. Ao contrário de todas as previsões, os teatros estão lotados de gente que quer se encontrar ao vivo, longe das telas, das redes sociais. Ou será que eu estou sendo otimista demais? A minha convidada, atriz e diretora de teatro, deve saber me dizer... Até loguinho. Peter Brook, um dos grandes encenadores dos últimos 100 anos, dizia assim: o teatro pode acontecer em qualquer lugar. Basta alguém caminhar por um espaço vazio e ser observado por outro. A minha convidada, uma atriz e diretora de teatro que circula pelos palcos e telas desde a adolescência, vai saber responder. E aí, Leona, por que o teatro fascina, né? Tanto assim, principalmente os atores em relação às outras expressões artísticas? A matéria-prima do teatro somos nós. Você não tem uma caneta para escrever, você não tem uma escultura para fazer, você não tem uma tela para pintar, você não tem um instrumento para tocar. Você tem apenas o seu aparelho físico, emocional e espiritual. Então, ele é puramente humano. Ele se aproxima da ancestralidade, do toque indígena, onde você só tem o corpo para cantar e para tocar, e ele pode ser feito de qualquer forma. Se, por exemplo, acabar a eletricidade, acabar toda a tecnologia, o teatro continua. Você só precisa de 2 seres humanos. Então, o teatro, por isso ele resiste, ele persiste e ele se transforma. O que me conforta na carreira que me atrai é sair da mesma escola, de onde tanta artista sai. Quanta moça analfabeta, que não sabe o beabá, fez-se atriz completa, e do público ouviu já. Ela quer algo, quer queixoso. Ela quer queixoso lá. Ela quer queixoso. Ela quer queixoso lá. Essa letra é do Arthur de Azevedo. Qual é a diferença principal de atuar sendo observado no teatro e sendo aqui visto pelas lentes das câmeras, por exemplo? O princípio é o mesmo. Porque quando a gente está em cena, se a gente se preocupar em como será, em como vocês estão me vendo, pronto, já saí da nossa situação aqui. Eu lembro que a primeira novela que eu fiz, que foi belíssima, eu falei para a Fernanda Montenegro. Eu sentei do lado dela e eu falei: Fernanda, como você faz com as várias câmeras? Ela falou: minha filha, até hoje eu não sei, eu vou fazendo, eles me seguem. Ou seja, tem que acontecer aqui. Tem que acontecer aqui, porque se não acontecer aqui, não vai fica falso. Agora, é claro que
Eu lembro, por exemplo, a primeira cena que eu fiz no cinema, no Céu de Estrelas, da Tata Amaral. Foi o primeiro longa que eu fiz, eu nunca tinha feito nada de cinema. Ela me chamou porque tinha me visto no teatro. Eu comecei fazendo, preocupada, vamos dizer, ligada, não na câmera, mas no câmera. Tá. Nas pessoas ao vivo que estavam, pela minha referência do teatro. Mas teve um momento que eu consegui entrar nessa magia que é. Sim. Porque eu não sei agora, eu estou falando aqui com você, mas eu não sei quem está ali. Sim, sim. E isso também é um fascínio. Sim. Aí eu acho que eu entrei numa outra dimensão também de gostar de tanto do que está ao vivo, como desse universo que é o desconhecido, porque a câmera é desconhecido. Porém, a câmera pega umas coisas que aqui a gente não sabe. Então, de repente, eu não sei o que exatamente está me pegando aqui. No cinema você não sabe, às vezes pega uma veia. É muito cruel. É cruel e, ao mesmo tempo, descobre coisas, assim, que é legal, porque a gente não tem domínio tanto na interpretação, o que é bom. Então, eu acho que o caminho é ser natural, é ser de coração verdadeiro, sempre. A diferença, ela é muito técnica, de intimidade que a câmera tem. E, claro, o teatro, por ser um espaço maior, já é diferente. Mas a essência, acho que é a mesma. Correndo pela estrada que me leva a ti, com vontade de encontrar aquilo que perdi. De achar tornou-se a paz que me acalma. Essa coisa dos teatros estarem lotados, e principalmente depois da pandemia, você acha que uma coisa tem a ver com a outra? Eu acho. É? Eu acho. Que é isso, hein? Eu acho que com a pandemia a gente teve uma necessidade humana, né, maior, ou talvez tenha reconhecido, valorizado a nossa necessidade humana. E acho que isso trouxe uma valorização de você estar ali ao vivo, a gente estar junto. Tem uma coisa do ritual humano, de você estar sentindo, respirando o mesmo ar, percebendo aquilo ali. E o teatro, ele é sempre diferente, né? Ele é o mesmo texto, mas ele é sempre diferente. Por quê? Porque a plateia é diferente. É um lugar no momento, de saúde mental também, sabe? Que todo mundo tem que desligar o celular e, de repente, prestar atenção ali numa coisa que está te ligando, que é aquela história ao vivo. E você teve essa sorte, eu acho que né? De estrear no teatro com o Zé Celso, fazendo o Hamlet ainda, né? Ofélia. Como que foi? O que você conta desse menino, Zé Celso, dirigindo? Conta uma aí. Vamos trazer ele para cá. O Zé, ele dava uma liberdade total. Eu acho que isso que era mais, assim, a força dele. Ele tinha uma liberdade e, ao mesmo tempo, ele conseguia unir o coro, né, o todo da peça, com o valor individual. Então, ele era um diretor que trabalhava muito a atuação. Eu lembro que nós fizemos o Hamlet, por exemplo, o Oficina, acho que a maioria conhece, mas para quem não conhece, é um teatro que tem uma pista imensa. E ele colocou um rolo de papel que pegava a pista inteira. E nós íamos escrevendo os principais pontos, ato por ato. Então, no final, eram rolos e rolos de direção de cena. E, ao mesmo tempo, então, era muito bem dirigido, item a item, até fala a fala. E, ao mesmo tempo, tinha uma liberdade de ligar aquilo que estava acontecendo com o momento atual. E dava liberdade para os atores de criar. E, ao contrário do que muita gente pensa, ele era muito disciplinado, extremamente, né? Disciplinado. Super, né? De ensaiar. Os ensaios eram, no mínimo, 8 horas. Até esse exagero, né? Mas era. E era, assim, ensaios item a item, não era extremamente disciplinado. Sim, disciplinado disso. Disciplinado, né? E de todo mundo que está em volta está em silêncio também, está ligado ali no que estava acontecendo. E eu não acho que está todo mundo muito feliz. E ninguém está feliz, está todo mundo reclamando. Só que, em vez de reclamar, o teatro, você pode criar. Você
pode clamar, criar, que é muito melhor do que reclamar, e com isso ganhar mais sabedoria, porque a política teatral é muito sábia. A política que uma peça de teatro transmite equivale assim a anos de universidade. Se houvesse investimento nessa área no Brasil, nossa, o país saltava. O Zé, primeiro, ele foi, né, uma pessoa que deu a vida pela força do teatro. E hoje, a gente entrando no Teatro Oficina, a gente vê que o teatro está vivo e que o Zé é eterno. A força do Zé é eterna. Obrigada, gente! Muito obrigada! Obrigado! Obrigada! Valeu, obrigado! Obrigada! Tem pergunta deles aqui. Moisés Nascimento, o que você prefere, atuar ou dirigir? Olha, Moisés, eu acho que atuar. Mas, por outro lado, eu estou adorando dirigir também. É difícil, né? É difícil dizer Qual o que é a o gente barato prefere, de dirigir? né? O barato de dirigir é você ver tudo, né? Você vê que vê a luz de um outro jeito, Sim. você vê a música, você vê a atuação. Eu tenho uma coisa, quando eu estou dirigindo, eu me entrego completamente na direção. Eu não fico querendo atuar, não. Apesar de me sentir como atriz, é mais porque eu sei o lugar, eu me coloco no lugar do ator de tentar dar uma palavra, de tentar sempre estar ligado e não ficar só pensando na plástica da coisa. Mas eu acho que a direção tem esse lugar de criação do todo, da história, né? Da história como um todo, ver todos os elementos da história. O quanto qualquer coisa é importante. Qualquer acorde é importante, qualquer minuto, minissegundo é importante. Você tirou, colocou, Isso. né? Quando a atuação, a gente tem que mergulhar na personagem, né? Porque se a gente for se preocupar com o todo, a gente desvia. O palco ajuda a contar a história que está rolando no país naquela hora? Ajuda, sempre, sempre, né? Mesmo que não se fale diretamente. Então, por exemplo, Senhora dos Afogados, a gente está fazendo o texto integral. Integral, como não tem era um caco. do Nelson, Né? Caco é aquelas coisas que a gente põe no meio, gente, não tem. É integral, um texto dos anos 50. Mas ele fala o tempo todo com a realidade, com o momento de agora. Ele dialoga o tempo todo. Você tem um inconsciente coletivo que está sempre presente. Então, é um subtexto aqui, é um olhar aqui, uma pausa ali, que você vê a desigualdade, que você vê a humanidade, ou que você vê o preconceito. E aí você vai ligar qual é a cultura que tem do preconceito. Então, acho que você não precisa fazer um teatro político no sentido de falar... Político partidário, não precisa. Para ser político. Até porque não tem como a gente não ser político. Não, político sempre, mas, né? Você acha que um teatro ativista existe, resolve, não resolve, funciona? Acho que não precisa ser assim, né? Pode até ser que tenha peças assim que sejam muito interessantes. Mas eu acho que você está sempre dialogando com o aqui e agora. Essa é a força do teatro, inclusive, né? Porque às vezes você dá uma pausa e um olhar... Pum, mudou. Pronto, já se sabe, né? No Elogio da Loucura, por exemplo, tem uma fala que é do século XVI e que fala dos tiranos, né? Da loucura dos tiranos, que usam até o nome de Deus para... em nome de suas atitudes, usam até o nome de Deus e que loucamente são eleitos pelo povo e que continuam sendo elevados e bajulados como se fossem deuses. Pausa. Se fosse hoje e existisse uma eleição, qual nação elegeria semelhante cidadão? Pausa. Não precisa mais nada. E isso é do Erasmo de Roterdã, do século XVI. Imaginai agora um chefe de Estado, como normalmente o é, ignorante das leis,
quase um inimigo do bem público. Odeia a arte, a cultura e a ciência. Não demonstra nenhum interesse pela saúde do povo e só toma medidas que favoreçam a si e a sua família. Insulta até os deuses e ainda usa o nome de Deus em vão. É possível que tenha alguém nos assistindo que seja daquele time assim, não gosto de ir ao teatro? Pode ser, né? Fazer Mas o quê? o que você tem a dizer para esse pessoal, para eles tentarem? Experimenta. Experimenta. Vá ao teatro, né? O teatro, ele é sempre diferente. Porque às vezes a pessoa pode ter um preconceito assim, porque pode achar chato, ou ter tido uma má experiência ruim. Mas eu acho que o teatro, quando ele te toca, ele realmente é inesquecível. É inesquecível. Quem não tem uma peça inesquecível? Quando é ruim, é bem ruim também. Sim. É verdade. Mas... Quando você fala uma experiência inesquecível, você se lembra de alguma dessas que te... Eu me lembro da primeira peça que eu vi, a Tônia Carreiro fazendo Sara Bernard. Sara Bernard, Divina Sara, que aliás é uma peça incrível, que eu ainda quero fazer um dia, porque eu sou apaixonada pela Sara Bernard. Foi uma grande atriz francesa. Eu me lembro da segunda peça, eu vi três peças de cara, assim, que foi quando eu decidi ser atriz. Eu vi Sara Bernard com a Tônia, As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, com a Fernanda Montenegro e a Renata Sorrah, e Brincando em Cima daquilo, com Marília Pêra. Nunca mais quis ser outra coisa na vida, aquilo mudou a minha vida. Foram três, assim, muito perto. E foi tão impactante, tão impactante. A Marília é impressionante, Impressionante. Né? Brincando em Cima daquilo, apareceu a Margarida. Marília era impressionante. Você falou agora e vem imagens de... Marília era impressionante. Eu tive uma sorte na minha vida, eu considero uma sorte. Eu registrei o último ensaio da Marília e da Bibi. Bibi Ferreira dirigindo Marília Pêra. E só que elas não terminaram. A Marília adoeceu antes, né? Depois a Bibi morreu e eu estava registrando, documentei. Ah, você estava registrando? Com câmera? Com câmera, documentei. Olha aí. Na casa da Bibi. E depois a Marília, quando a Marília ficou doente, aí ela não quis mais o documentário. Agora tem um documentário belíssimo que tem, do Nelsinho, mas eu cheguei a registrar. E foi uma das coisas mais impressionantes, assim, fazer esse registro das duas. Você estava falando da Marília, né? Não, eu imagino, porque ela é outra dessas... Eram atrizes que tinham o teatro... Nossa! Como a Cacilda Becker dizia, né? Eu sou o teatro. Elas eram o teatro, né? Você é muito crítica quando se vê? Sou. Completamente crítica. Acho tudo horrível. Eu preferiria que você não tivesse posto. Eu sempre tenho a ilusão de que eu sou mais bonita, que eu canto melhor, que eu danço melhor. Aí quando eu vejo, fico vendo defeito. Eu sou muito crítica. No último bloco, nós vamos até a fronteira com o Uruguai para entender melhor o caminho da minha convidada Leona Cavalli, atriz e diretora de teatro, até aqui. Até loguinho. Em Caminho das Pedras, Reflexões de uma Atriz, a autora, a minha convidada Leona Cavalli, compara as dificuldades da profissão com as pedras. Elas trazem em si a possibilidade de se tornarem tanto obstáculos quanto apoios para o salto da realização. É muito bonito isso, Leona, mas eu fiquei curioso, assim, já aconteceu de bem na hora de você apoiar na pedra, você levar um daqueles tombos, assim? Já aconteceu inúmeras vezes, por isso que eu escrevi. Olha só. Porque me chamaram para dar... Esse livro já tem bastante tempo. Sim. Me chamaram para dar um curso de teatro para adolescentes no SESC. Tá. E eu falei, gente, como é que eu vou dar um curso de teatro se eu também me considero meio começando, enfim... Eu falei, vou falar das minhas dificuldades, porque aí eu me sinto legitimamente com propriedade para falar. Então, eu coloquei algumas dificuldades. Medo, timidez, preconceito, ética, relação com a mídia, com os diretores. Fui falando um monte. E aí, para minha surpresa,
Isso chegava em todos. Sim. Então, claro, muitas vezes. E medo é uma palavra que se fala pouco, né? Medo. Como que você lida com medo? Olha, eu acho que, primeiro, medo, ele faz parte, né? Não tem jeito. Então, Ele assim, significa o quê quando ele aparece? Eu acho que, assim, primeiro, assim, vamos com medo e tudo. Isso. Porque quando passar o medo, não vai passar Já nunca. foi, O que dá é pra gente alargar um pouquinho o espaço. Tá. Deixa o medo mais para lá, porque aqui eu vou. Tá. Então, eu acho que o medo, essa pedra do medo, ela é você trazer o medo como um aliado, um alerta. Como é que se faz isso? Um alerta. Eu acho que se você tem medo de alguma coisa, precisa dar atenção para alguma coisa, né? Então, ele está ali. Então, por exemplo, você vai ter medo, o medo do ao vivo, o medo da plateia. Não adianta, vamos com medo e tudo. Então, ele está ali, então tem que ter uma atenção maior, uma precaução maior, né? E uma entrega que é a coragem. Mas da onde vem a coragem? A coragem vem do coração. A coragem vem do coração. Então, vai naquele sentido, no caso da atuação que você estudou, e se entrega e vamos com medo tudo. Agora, quando você consegue que ele seja um alerta, quer dizer, olha, nem por isso você, né, não vai ter ali não vai se jogar de um abismo. Sim. Então, você se joga do abismo, mas vê se tem uma rede de segurança. Ele te salva muitas vezes. Ele te salva muitas vezes. Aí, interessante que eu encontrei a palavra medrar, né? Que é uma palavra que pouco se usa, mas medrar, na verdade, significa aumentar, prosperar, né? Então, tem um lugar aí que o medo ele foi posto como um limite. Mas se você lidar com ele, aí é o lugar da pedra. Sei. Se você pisar bem nessa rocha, que não é nem uma pedra, né? Quer dizer, vamos ver bem como é que é isso, do que eu tenho medo e por quê, e vamos encarar e olhar e pegar isso e ir com medo e tudo, aí de repente ele vira uma força. Sim. Porque você, sabe, você consegue ir. Essa coragem aí vem lá da fronteira com o Uruguai mesmo? Que Pode lugar ser. é esse? Que lugar é esse que você nasceu? Eu nasci numa cidade bem pequenininha, até hoje tem 60 mil habitantes, não tem teatro, não tem cinema. É uma cidade que fica no interior do Rio Grande do Sul, quase no Uruguai. Então, acho que eu tive que ter muita coragem, né? Opa. Porque eu queria ser atriz numa cidade que não tinha referência nenhuma como atriz. Fui para Porto Alegre, depois vim para Rosário do Sul. Rosário do Sul. E não tinha atriz na minha cidade, né? E fui para Porto Alegre para ser atriz, aí vim para São Paulo, depois agora vivo entre São Paulo e Rio, mas sempre tive que ter muita coragem, sim. E claro que existe o medo do desconhecido sempre existe, mas só que ele não pode nos paralisar, né? Tem aquela coisa, ou você vive ou você tem medo. A primeira experiência de teatro, você era adolescente. Eu era criança, entrei em cena com 6 anos de idade. 6? 6, na escola, na escolinha. Que imagem que você guarda dessa experiência? A imagem que eu guardo foi a primeira vez que eu entrei no palco. Eu lembro até hoje, tinha um cenário todo de papel, era uma floresta pintada. E eu fazia uma personagem e quando eu subi, eu juro, eu lembro até hoje, eu falei, eu quero fazer isso. É isso que eu quero. Na hora estar você sempre nesse universo. Porque eu percebi a possibilidade de brincar a sério. Sei. De estar num universo lúdico. Onde tudo ali estava permitido brincar. E tudo era verdade. E tudo era verdade. E tudo era verdade. Então, eu acho que eu quis ser outras além de mim mesma. Hoje, claro, eu consigo, depois de tempo, racionalizar isso e chegar nessa vontade. Mas aquilo foi tão forte que eu nunca mais quis fazer outra coisa. É mesmo? Achava muito chato. Que decisão. A vida real, muito chata. Pessoa decidida, então. Sim. Eu não sou a Leona Cavalli, sou uma inteligência artificial. E essa praia também é artificial, bela, porém fake. E o seu pai, como você já disse, era político. É, até hoje. Ele era o quê? Prefeito? Foi prefeito 2 vezes. 2 vezes? Chegou a ser candidato a deputado, foi...
Nunca quis que eu fosse atriz. Nunca quis. Nunca quis. E política? Minha mãe queria, mas eu nunca quis. E a minha mãe é professora, mas sempre... Minha mãe gostava, porque chegou a ser atriz na escola. Mas eles nunca foram deslumbrados. Nunca acharam assim muito. Nem até hoje. Acho legal, mas porque eu tô feliz. Mas nunca acham assim, minha filha é atriz e tal. Nunca teve muito isso, assim. Mas eu quis, né? E fui indo, aí com 15 anos... Fui para Londres e vi uma peça lá e liguei para o meu pai e falei, pai, não volto mais para o Brasil, só volto se for para ser atriz. Só assim ele deixou eu ir para Porto Alegre fazer artes cênicas. Foi chantagem mesmo? Chantagem. Desse jeito? Desse jeito. Eu só volto... Desliguei. E desliguei. Numa época que se você desligou, ele Acabou. não tem a menor ideia onde você está, Dali né? uns 3 dias não. Uma semana, aí não tinha mais dinheiro, faltou dinheiro para tudo, Claro. aí liguei, né, chorando. Eu tô aqui mal, mas eu mesmo assim não volto. Não, aí ele falou, então tá bom, você pode ser atriz. Chantagem braba. Foi. Quando que girou e falou, é isso mesmo, agora não tem mais volta? Para mim nunca teve volta. Nunca teve? Nunca teve volta. Ô, mulher decidida, hein? Mas foi por, acho, uma necessidade. Acho, não tenho certeza. Eu uma necessidade de alma mesmo. Não teria graça, não teria como. Eu sempre quis ser isso. É uma realidade. Eu sempre foi assim. Que bom, né? É legal alguém falar assim, porque aí é simples, né? Sempre foi isso. Não isso. tenho dúvida, porque eu não tenho dúvida. Eu não vou viver sem isso. Não vou viver sem isso. E é legal você falar isso hoje, né? Com esse sorriso. Não é fácil, né, gente? Não é fácil. E a gente faz atualmente também, né? Eu dirijo, eu produzo, escrevo, faço outras coisas, mas há uma coisa assim, uma certa entrega inexorável, assim. Agora, olha que nome diferentão, pessoal, desta moça. Aleiona. A2LZYONA. Quem escolheu esse nome? Meu pai e minha mãe. Mas aí minha mãe queria que fosse Leona, que é o que é hoje. A sua mãe queria que fosse Leona. Mas o meu pai achou que era muito forte para um bebê, que iam chamar aquela criança de Leona, que iam chamar de Leoa na escola, e como é que é, e que seria... E aí eu falo que ele simplificou, colocou 2 L's e Y, quer dizer, dificultou muito mais. Então ficou Aleiona, com 2 L's e Y. E aí ninguém queria registrar Aleiona. E aí minha mãe teve que ir em vários lugares para achar alguém que... Aí eu brinco que ela achou um escrivão louco, né? Ele chamava Almengo, é real essa história. Almengo? E aí lá na cidade que é fronteira mesmo com o Uruguai. Aí ele me registrou, Aleiona, assim, com 2 L's e Y. Mas não adiantou, porque depois que eu comecei a atuar, as pessoas escreviam e chamavam a Leona. Aquela atriz, a Leona. E não a Leiona com 2 L's e Y. Aí ficou Leona. Leona. A Leona é Leona. Que já era o que sua mãe queria. Que já era, ela ganhou, né? Mas com certeza. Perguntas deles. Fernando, Leona, qual personagem você mais sentiu dificuldade em fazer e por quê? Olha, sinceramente, foi de uma peça que eu fiz no Oficina, que era um poema, Mistérios Gozosos, do Oswald de Andrade. Era um poema musicado e era um poema, então era difícil. Para mim é muito difícil quando não tem uma personagem muito... uma personagem, assim, com que tem uma história. Uma história, né? Foi bem difícil esse espetáculo na época para fazer. Acho que foi bem difícil. Então, a atuação leva a gente a ter experiências que nós nunca teríamos. Acho que isso, para mim, é um dos encantos. Então, você ter que fazer coisas, desenvolver coisas, às vezes chama de laboratório ou de pesquisa, são dificuldades, mas que trazem uma coisa
que enriquecem a, você né? alarga, né? a sua existência nesse lugarzinho que nós estamos, né? Os cabelos são ideias, por ideias. Isso o quê, seu viado? Fora daqui! São ideias, puro barro, por ideia. Por ideia. Bote no meio da rua! Bote no meio da rua, tá entendendo? E desapareça daqui! Desapareça daqui! Esse cabra vai ter que pagar o que consumiu. Vai ter que pagar. Tá entendendo? Que onda, rapaz! Que onda! Não aguento mais! Não aguento mais essa merda! Agora, o que é sincronário da paz? Sincronário da paz é um modo de contar o tempo originário da cultura dos maias. Então, a base do sincronário é o Tzolk'in, que é uma espécie de calendário que foi achado no povo maia e que é a base de uma contagem de tempo que foi desenvolvida por uma pessoa chamada José Arguelles, que já faleceu, e que basicamente é uma contagem de tempo a partir dos ciclos da natureza, do movimento da Lua em torno da Terra, que é diferente do calendário. Então, a cada dia tem uma qualidade específica energética de tempo que é relacionada com a natureza. Por exemplo, há uma harmonia natural da mente com a natureza. Ou seja, o seu pensamento, ele fica mais harmonizado com o seu coração. Então, harmonia, sincronicidade. Você não fica pensando uma coisa, desejando outra e fazendo outra, que é a nossa neurose do momento, né? A cabeça pensa uma coisa, mas o meu coração sente outra. Para onde eu vou? Ser ou não ser? Eis a questão. Não, eu uno a mente com o coração. Isso não é fácil, claro. Sim. Mas quando você tem uma contagem de tempo que te proporciona uma ligação natural, você fica mais naturalmente em paz. Gente, hoje começa uma nova onda encantada no Sincronário da Paz, a onda encantada do caminhante do céu. O que é o caminhante? É o que se movimenta, é o aventureiro. Então, são 13 dias para experimentar coisas novas. Olhar com olhos novos, experimentar caminhos novos, caminhos diferentes, fazer coisas diferentes em lugares diferentes e também se permitir mudar de vibração, porque também não é só uma mudança física, isso é importante. Às vezes você faz uma coisa de uma forma diferente, mas a sua energia interna está a mesma. Não, é de repente sentir a alegria de fazer as mesmas coisas também é um novo jeito de fazê-las. Fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, você sabe me dizer onde que você quer chegar? Eu não sei se eu quero chegar num lugar, sinceramente, Marcelo. Assim, não quero chegar num lugar. Talvez esse de estar sempre em ação. Isso sim, acho que esse. Mas eu quero estar plenamente presente. É louco isso, né? Mas eu acho que quando a gente está... Por instantes eu consigo, mas eu não consigo sempre, né? Mas você estar plenamente presente, você não precisa chegar a lugar nenhum, você já é. Que legal, né? Você já está lá, mas você pretende chegar nesse lugar. Você pretende ser sempre você, estar sempre presente. Isso eu ainda pretendo. Às vezes a gente tem esse estado. Sabe quando a gente tem esse estado? Quando a gente está em amor, assim, amando. Amando plenamente. Aí quando você está na arte plenamente... Às vezes por instantes, agora eu estou aqui com você, estou bem aqui com você, mas às vezes a gente sai, né? Sim. A gente sai. Eu estou aqui, mas eu queria estar ali. Está sempre presente, eu estou todo o tempo presente. Aí eu posso viver ou morrer agora, eu estou aqui agora e estou inteira. Então isso é uma coisa que eu ainda quero conseguir muito mais na minha vida. Que bom, eu também estou aqui agora com você. Que bom isso, né? Será que dá pra gente abraçar? A câmera vai pegar? Vai. Nós ainda vamos fazer isso.
Nós ainda vamos fazer isso hoje, pessoal. Daqui a pouco. Fiquem tranquilos. Isso vai acontecer. Porque antes, eu quero que você nos diga, a Leiona Canedo da Silva. Canedo da Silva. O que é a vida? A vida é um caminho, é um momento, né? É engraçado você falar, a Leiona. A Leiona significa caminho. A Leiona significa caminho. Acho que para mim, engraçado isso, né? É um caminho, é um estar presente num momento eterno. Eu acho que a vida é eterna, eu acredito nisso. Mas quando a gente consegue estar presente, a gente vê que é um instante, né? Também é um instante. Sabe quem que eu tô sentindo que tá por aqui? Quem? O Zé. Zé? Você sentiu ou não? Zé. O Zé. Alô, Zé. Você sentiu? Sabe o que ele me contou? Que o Zé, ao ser perguntado com quem ele gostaria de trabalhar, sabe o que ele falou? Marcelo. Marcelo Tais. Eu acho que ele tava de zoeira. Foi no CQC que ele falou isso. Ah, mas o CQC era demais. Não, o Zé podia estar de zoeira, mas ele não falava se ele não achasse. Sou fã dele, gente. Adorei, adorei. Me senti tão bem. Obrigado tão pela bom. visita. E Marcelo sempre foi uma pessoa tão ousada. Eu acho que eu vou querer fazer uma peça com ela. Vamos. Será que ela vai Eu me topo. dirigir ou vai ser... Já topei. Já topou? Já Já topei. disse sim? Sim, já topei. Aguardem. Aguardem. Obrigado pela visita. Vamos achar um texto? Vamos? Vamos? Vamos. Topo. Texto bem... Bem louco. Bem louco? Por que será? Né?